Borketov, Ravenin, Racolo, Becede, como é que vocês vão? Tudo bem? Vamos fazer aqui a leitura da nossa sexta e penúltima parte da nossa Parashá Shavua, da nossa porção da semana de Balak, tá? Vamos fazer a leitura aqui do livro de Bamidbar em hebraico. Em português é números, tá? Estamos aqui no capítulo 23, vamos fazer a leitura aqui do versículo 27, tá? E o versículo 27, ele nos diz assim: Vaiomer Balak el Bilam, falou Balak a Bilam, Lechaná, por favor, vá o quê? Ekahaha el Makom, eu o levarei para o lugar, a Reulai, outro, talvez, né? Isha Benei Elohim, Vekabot li Misham. Que quer dizer o quê? Seja que talvez, né, Isha seja agradável a Benei, Benei, no caso, perante os olhos, né, Ha Elohim, perante os olhos de Deus, Vekabot li Misham, para amaldiçoá-lo para mim de lá. Ou seja, pela terceira vez, Bilam fala, tá, vamos para um lugar, né, no caso aqui, como ele fala, né, El Makom, o lugar, um outro, né, um outro lugar ali, o like, ele talvez, né, seja agradável, né, a palavra aqui, Ishar, seja agradável, Be'enei Haelohim, aos olhos de Deus, que lá você possa amaldiçoá-los para mim. Então, dando continuidade justamente aonde nós paramos, que ele já tinha levado ele para o lugar, documentando lá que era o lugar onde ele viu a brecha no povo de Israel, que seria a morte de Moshe, ele transporta novamente Bilam para um outro lugar, para ver se de lá ele conseguiria amaldiçoar. Tá? E esse lugar ele tem um segredo aqui para nós vermos interessante. Tá? Vamos continuar aqui. Vamos lá. Ele diz assim, ó, versículo 28. Balac levou Bilam ao topo de Peor, de onde avistavam o deserto. Bilam disse a Balac, construa para mim 7 altares aqui e prepare 7 touros e 7 carneiros para mim. Balac fez o que Bilam lhe disse e ofereceu um touro e um carneiro em cada altar. O que seria aqui justamente o topo do Peor? Rashi comenta aqui, né? Orochi Tapeor, né? Balac era um grande adivinho, e ele previu que eles estavam destinados a ser castigados por causa de Peor. Mas ele não sabia de que forma, ele disse, talvez a maldição se cumpra sobre eles de lá. A mesma coisa ocorre com todos os astrólogos que veem as coisas, mas não sabem o que estão vendo. Peor, quando nós vamos ver lá na frente, você vai entender melhor quando acontecer, vai acontecer no próximo passo, no próxima parte, na sétima e última, algo que não é um spoiler, né? Porque sabemos tudo. O povo judeu vai errar novamente com o Peor, um deus aqui dos Moabitas, tá? Vamos ler os passuques, porque fica melhor você explicando, é o que eu falo. Você tem que parar, ler a Torá, analisar tudo direitinho para você entender todo o contexto. Se você não faz isso, você acaba criando histórias, pretexto para você, que se encaixe naquilo que você quer ouvir e não aquilo que Deus tem para falar, tá? Então, esse Peor, assim como o alto do monte anterior da última bênção, ele viu que Moshe ali seria morto, tá? Então ele viu essa brecha. Aqui também ele viu uma brecha, só que ele não sabia como seria essa brecha. Ele achou que seria justamente isso aqui, mas você vai entender lá na frente qual foi essa brecha de Peor no meio do povo de Israel, tá? Versículo 21, então, continua, né? O versículo capítulo 24, desculpa, versículo 1 aqui, diz assim: Vaire Bilam kitov beinei Hashem levarer, ou seja, né, Bilam viu que abençoar Israel era bom aos olhos, né? Ou seja, Beinei Hashem, que era bom abençoar o povo judeu aos olhos de Deus. Ou seja, Bilam já viu que não tinha como amaldiçoar o povo judeu. E que era agradável aos olhos de Hashem abençoar Israel.
Então, o que ele fez? Ele, portanto, não foi buscar métodos de adivinhação como fizera nas vezes anteriores. Ele focalizou o deserto, ou seja, primeira e segunda vez, nós vamos ver que Bilã ele ia e falava, vou ver se eu encontro com Deus. Deus vinha, ocasionalmente se revelava ali para ele, trazia suas palavras, e ele falava. Aqui ele já viu que não havia mais necessidade disso, que Deus só tinha intenções boas para com o povo judeu, só tinha intenções tov, né? Tov, melhor, muito boas para com o povo judeu. Então ele não foi buscar adivinhação. Ele simplesmente vai ver algo aqui no deserto e isso vai inspirá-lo a falar a sua terceira bênção sobre o povo judeu, que é o seguinte: Bilã levantou seus olhos, mas quando ele viu como Israel estava acampado de acordo com suas tribos, repousou sobre ele o espírito de Hashem. Ele iniciou sua parábola e disse: a palavra de Bilã, o filho de Beor, a palavra de um homem com um olho aberto. Olha só. Quando ele subiu no topo do monte, ele olhou todo o deserto e viu que cada tribo de Israel, cada acampamento de Israel, que já falamos sobre isso aqui, né, tinha sua bandeira, tinha sua cor, estava acampado ali. Bonito. Eu vou explicar para vocês o que Bilã, na verdade, ele viu aqui. Rashi, ele traz um comentário bem interessante. Diz assim, ó, ele viu cada tribo habitando por si mesma e não se misturando com as demais. Ele viu que as entradas de suas tendas não se direcionavam umas à frente às outras, de modo que elas não espionavam dentro da tenda da outra. Quando você vê algo belo, quando você vê algo que lhe inspira, quando você olha e vê algo que você fala, nossa, que coisa bonita. O seu espírito não se eleva, você não sente uma alegria? Quando Bilã ele olhou para o deserto, pensa bem, você está num deserto. E você olha que todas as tendas, todos os acampamentos das 12 tribos estavam organizados bonito, com as suas bandeiras, as suas cores, depois de tudo que Israel havia passado no deserto. Rashi traz uma mensagem profunda aqui. Ele fala que cada tenda ela estava próxima uma à outra, tá? Havia uma distância, e que nenhuma das entradas estavam frente uma à outra, para que ninguém pudesse viver, ficar bisbilhotando a vida do outro. Ou seja, por mais que ele estivesse numa unidade, estivesse ali dividido em 12, mas fosse como para Deus errado, eles não se intrometiam um na vida dos outros. As suas portas das suas tendas não estavam de frente umas para as outras. Daqui você entende uma mensagem muito importante, que não é do feitio de uma pessoa que serve a Hashem, que guarda seus mandamentos, se intrometer e ficar querendo saber o que está acontecendo na vida do outro. Ficar observando a vida do outro. Quando você não observa a vida do outro, quando você não fica atrás de saber o que o outro está fazendo, você cuida da sua própria vida. Essa é a mensagem profunda do acampamento de Israel. Eram 12 tribos, estavam todos unidos, seguiam os mesmos preceitos de Deus, mas ninguém cuidava um da vida do outro, cuidava da sua própria vida. Aqui está o segredo de uma vida tranquila, de uma vida feliz, mesmo estando no deserto. O deserto é um lugar onde não tem água, um lugar onde não tem campos, é um lugar onde não chove, é um lugar onde tem tempestade de areia, é um lugar que ao meio-dia está 50 graus e à noite abaixo de zero. Só que se você está feliz com a sua vida, se você não está olhando para a vida do seu vizinho, e todos seguem os mesmos preceitos de Deus, o mundo todo, no caso aqui, seguiria os preceitos, ninguém
vai entrar em desacordo. Estão todo mundo vivendo feliz, porque sabe que no meio de um deserto, se você está fazendo o que é correto, você está vivendo em paz, não fofocando, não xeretando a vida do seu vizinho, cuidando da sua própria vida, a bênção de Deus é sobre você. Foi isso que Bilã viu aqui e o Espírito de Deus tomou posse dele. Porque ele viu que por mais que que Balaque tivesse ali, fosse o rei de todo Moabe, todo o povo ali, eles eram o quê? Não respeitavam entre si, tinha adultério, tinha a questão do roubo, e eles estavam vivendo num lugar que não era um deserto, eles tinham uma cidade que tinha suas provisões de água, tinha suas provisões de campo, mas a confusão entre eles era tremenda, porque eles viviam se intrometendo um na vida do outro. Olha a diferença de campo de um para outro e a diferença de conduta de um para outro. Isso fez com que Bilã se enchesse ali, repousasse sobre ele o Espírito de Deus, e ele não foi nem consultar a Deus. E ele iniciou uma parábola e falou assim: a palavra de Bilã, o filho de Beol, a palavra de um homem com o olho aberto. Daqui Irache e até Onkelos, que traduziu a Torá para o aramaico, ele diz bem claro que quando fala a palavra de um homem com um olho só, é porque na verdade Bilã ele era cego de um olho. Ele tinha um buraco num dos lugares do olho. Por isso fala visão de um olho de um homem só. Existem outros comentários, tá? Que também fala que na verdade o que o texto está querendo dizer é que justamente ele estava falando agora com os olhos abertos, não com a ganância que ele tinha. Ele estava vendo com os olhos abertos, sem ter ido buscar a Deus, repousou-se sobre ele esse rua, né, de Deus, o Espírito de Deus, e ele começou a ver as coisas claras. Essa é uma outra interpretação, tá? Mas tanto Urash como Onkelos traz aqui Shetu, né, rainho, o seu olho era perfurado e sua cavidade parecia aberta. Na expressão da Mishnah, utilizado o termo shetum, tá, em hebraico, tempo suficiente para que se possa abrir e fechar. Estom, ou seja, é um buraco no barril. Selá-lo e secá-lo. Dentro do hebraico aqui dá-se esse entendimento. Por isso que tanto Urashi como Onkelos fala que na verdade estava falando que um homem que tinha um olho só, o outro ele só tinha só uma cavidade, tá? Então vamos dar continuidade aqui. As palavras daquele que escuta os dizeres de Deus, que vê a visão de Deus. Ele escuta os dizeres de Deus e vê a visão de Deus, ou seja, a visão de Deus bonita do acampamento de Israel, todos ali organizados. Ao cair, mas com os olhos abertos. Ao cair, várias interpretações aqui dos sábios dizem que ao cair, ou seja, quando desceu sobre ele ali, faltou-lhe forças, porque o Urua, né, o Espírito de Deus, fez ele contemplar o que Deus estava vendo. Tá? Suas tendas são tão boas, ó Jacob, suas moradas, ó Israel. Elas se espalham como córregos, como jardins ao longo do rio, como especiarias plantadas por Deus, como cedros nas águas. Olha a beleza do que ele passa quando ele observa as tendas de Israel, as tendas de Jacob. Você olha e você está olhando um deserto, como diz o versículo. Ele subiu para um lugar onde ele podia ver todo o deserto. E ele olha e fala que as tendas de Deus, as tendas do povo de Israel, as tendas de Jacob, elas se espalhavam como córregos, como jardins, córregos de água num deserto. Como jardins, um lugar que é abundante, planta, vegetação, vários tipos de árvore, ao longo de um rio, que sustenta, que dá vida para essas árvores. Assim era a visão de Bilã sobre o povo de Israel no deserto. Como especiarias, aquilo que traz um aroma, né, gostoso, um cheiro agradável. Plantados por quem? Plantados por Deus, como cedros na água. Cedros é aquela árvore forte, né, robusta,
plantadas por Deus. Assim é Am Israel, assim é os acampamentos do povo judeu que Bilã estava vendo. Aí ele vem em versículo 7 e fala assim, ó, água fluirá de suas fontes, e suas sementes terão bastante água. Seu rei prevalecerá sobre Agag, sua soberania será exaltada. Ele fala aqui o que? Fluirá dessas fontes. Fluirá das tendas de Israel, do povo judeu. Sementes terão bastante água, ou seja, por mais que eles permaneceriam sobre o mundo, eles espalhariam o quê? Eles teriam bastante água. A água vem de Deus, tá? Seu rei prevalecerá sobre Agag, que no caso aqui é o primeiro rei Shaul, né, o primeiro rei Saulo. Ele iria vencer Agag, que é o rei dos Amalequitas. Deus que os tirou do Egito, com sua imensa força, consumirá as nações. Seus inimigos quebrará os ossos deles e mergulhará suas flechas. As nações que tentariam se levantar contra o caminhar, né, o Badéria, o caminho que o povo judeu tinha até Canaã, Deus iria com eles, consumiria eles ali, quebraria os ossos deles, mergulhará suas flechas, né, diz assim, no sangue dos inimigos. Ele se agachará e se deitará como um leão, um forte leão. Quando o leão ele se agacha, ele está tomando posse de algo. Ele está tranquilo, como nós falamos na porção anterior. Como um leão, né, se deitará, um forte leão, ele vai tomar posse de Eretz Kenean, de Eretz Israel, a terra de Canaã. Vai falar, aqui é o nosso lugar que Deus nos deu. Quem ousará despertá-lo? Quem vai tentar ir contra eles? Aquele que abençoarem, vocês serão abençoados, e aqueles que amaldiçoarem, vocês serão amaldiçoados. Nós vemos isso tanto anteriormente como hoje. Tantas pessoas amaldiçoando o povo judeu. Ah, que vocês são isso, que vocês são assassinos, que vocês são homicidas, não sei o que, e não conseguem enxergar a verdade. Não consegue entender que quando você fala mal de Israel, você está trazendo mal para a sua vida. Quando você fala bem do povo judeu, quando você está engajado com o povo judeu, as bênçãos dele também fazem parte da sua vida. Balaque ficou furioso com Bilã e bateu as palmas de suas mãos. Balaque disse a Bilã, eu chamei você para amaldiçoar meus inimigos, e você agora os abençoou 3 vezes. Saia daqui para seu lugar imediatamente, volte para sua terra. Eu disse que lhe daria extraordinária honra. Eu disse que lhe daria extraordinária honra, mas Deus simplesmente privou desta honra. Melhor a honra de Deus do que a honra do homem. Melhor o presente de Deus do que os presentes de Balaque. Bilã disse a Balaque, eu não falei aos mensageiros que você me enviou dizendo... Mesmo se Balaque me desse sua casa repleta de prata e ouro, eu não poderia transgredir a palavra de Hashem, a palavra de Deus. Fosse para fazer bem ou mal por conta própria, eu direi o que Deus disser. Ainda que fosse para bem dizer amaldiçoar, eu só ia falar aquilo que Deus disse. E aqui nós terminamos essa nossa 6ª e penúltima parte da porção de Balaque. Eu não vou me estender mais, porque eu acabei falando com vocês aqui, eu me imaginei a visão que Bilã tinha ali das tendas de Jacó. Isso é só quem consegue viver no meio judeu, do povo judeu, você consegue entender o que significa essa visão. Como você olha para um judeu hoje e consegue falar como que vocês sobreviveram durante tantos milênios. Como que tantos outros povos gigantes, nações inteiras sumiram e vocês ainda, espalhados nos 4 cantos do mundo, conseguiram sobreviver e manter isso? A resposta é quando você olha para as tendas de Jacó, quando você olha para a beleza do acampamento de Israel e vê que mesmo separados ali em 12, eles estavam unidos e não havia entre eles ali interesse em saber sobre a vida um dos outros, cada um cuidava daquilo que era próprio seu.
Aqui está a beleza de Deus, aqui está a beleza de Hashem na vida do povo judeu. Eles estão espalhados ainda pelo mundo. Você vê Askenazi, você vê Sefaradi, dentro deles ainda tem outros. Você vê que você pode olhar, um judeu está de peia, outro está de capota, outro está do kippah preto, outro está de kippah, mas essa é a beleza de Deus. Todos eles seguem os mesmos preceitos, seguem o mesmo Deus. Nenhum se preocupa em ficar vendo a vida do outro, nenhum. Agora, quando um precisa de ajuda, seja num ponto do canto do mundo, a outro ponto, toda a comunidade de Israel se une para ajudar um único irmão, seja onde ele esteja. Assim é a beleza do acampamento do povo judeu. Assim é o que faz com que uma nação pequena, menor ainda que qualquer povo de estado aqui de São Paulo, permaneça durante tantos anos, guardando os preceitos de Deus e vivendo a sua própria vida sem se preocupar da vida do fulano, ciclano. Viver a sua própria vida. Essa é a beleza que Bilam viu quando ele contemplou no deserto as tendas de Jacó. Tá bom, meus amigos? Mais uma vez, como eu sempre digo, eu agradeço você que já está acompanhando esse canal há mais de um ano. A você que chegou hoje, que gostou dessa mensagem, que vai se inscrever, deixar seu comentário e um like aqui, eu também te agradeço. Tá? Como eu sempre digo aqui, esse canal ele é para nós nos aprofundarmos sobre a Torá, sobre o mandamento, sobre as palavras de Hakadosh Baruch Hu, sobre Deus, sobre a interpretação correta do hebraico aqui, dentro do que Deus passou para o povo judeu, que veio de Moshe até o dia de hoje sendo falado. Tá? No demais, meus amigos, Yuan Mashiach não. Nós queremos o Mashiach hoje. Nós queremos que o Mashiach se revele ainda hoje no nosso meio. Reconstrua o terceiro Beit HaMikdash. Retornamos para em Jerusalém. Podemos voltar com o serviço para Deus no terceiro templo. Tá? Como Ezequiel ali, ele profetizou sobre o terceiro templo. E que Mashiach, ele iria ali voltar o serviço novamente para Deus. Amigos, mais uma vez, Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso na vida, Parnassá, sustento vindo da parte de Deus sobre nossas vidas, tá? Que Deus possa abençoar cada um grandemente, que possa dar em dobro tudo aquilo que cada um deseja um para o outro. Aqui eu falo para você, a Hassidut, o judaísmo fala, que como você age com o seu próximo, assim Deus agirá com você. Se você deseja bênção, parnassá sobre a vida do próximo, se você deseja paz na vida do próximo, assim Deus vai fazer com você. Assim é o segredo de toda a Torá. Tá bom? Fiquem com Deus, meus amigos. Nos vemos no próximo dia, na próxima porção, né? Se Deus quiser, na última sétima parte dessa porção de Balak, se assim Hashem quiser. Tá? E no demais, Todarabá, muito obrigado mesmo. E Lehi Traot. Nos vemos no próximo vídeo, amigos. Tchau, tchau.